Glória a Deus. Abre aí comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Enquanto você abre, vai me ouvindo aí, presta atenção. Você lembra do dia da sua conversão? Você lembra como foi que você entregou sua vida para Jesus, de onde você saiu? Você lembra de algo que o Senhor te livrou? Você lembra do amor que tinha no seu coração pelas coisas de Deus, pela obra de Deus? Você queria estar envolvido, você queria estar ali na casa do Senhor. Você lembra disso? Você lembra como foi o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra como o seu coração ardeu? E nós cantamos aqui, eu nem sabia que eles iam cantar essa música, Deixa Queimar. Você lembra como foi que seu coração ardeu? Você lembra como Deus impactou a sua vida? Mas para muitos talvez é uma saudade gostosa. É aquela saudade assim, nossa, que bom que nós vivemos isso, mas estamos conseguindo seguir em frente. Nós estamos avançando e eu estou continuando. As experiências hoje são maiores do que antigamente e tal. Podem não ser tão emocionais, mas são maiores e por aí vai. Só que muitos outros têm esse sentimento apenas como um saudosismo, porque não vivem isso mais. Não têm vivido isso mais. Muitos não têm mais vivido a realidade do Evangelho. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos já não têm amor pelo Senhor, já não têm amor pelas coisas do Senhor. Muitos já pararam pelo caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O tema da minha mensagem hoje é: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Ah, você já achou aí, né? É fantástica demais. Mantenham-se firmes. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir firmes no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o capacete da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé
da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém? Amém? Irmãos, o nosso maior desafio não é fazer parte de uma denominação ou fazer parte de uma igreja. Muitos fazem. Mas o nosso maior desafio é permanecer firme em Cristo. É permanecer inabaláveis. Porque desafios virão, lutas virão, tentações virão. E você vê grandes homens de Deus com ministérios enormes que caem. Você vê as pessoas mais simples que também caem. Então não é uma questão de posição dentro da igreja. Todos estão sujeitos às tentações, todos. Todos estão sujeitos a serem tentados. Para todos o diabo arma ciladas. E hoje eu quero trazer uma palavra que podemos considerá-la um alerta, mas também um desafio. Quando eu digo aos irmãos, mantenham-se firmes, eu estou alertando os irmãos, vocês não podem fraquejar, vocês não podem parar, vocês não podem desanimar. Mas eu também estou lançando o desafio aos irmãos, mantenham-se firmes. A mesma frase eu posso usar como um alerta, mas eu também posso usar lançando um desafio. Dentro desse tema, eu quero mostrar aos irmãos que a nossa luta ela é constante. É só até que Jesus volte, fica tranquilo. Ou então que você morra e vai para o céu. Lá no céu não tem choro, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem nada disso. É só até que Jesus volte ou até que você morra, fica tranquilo. No texto que nós lemos, ele começa assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam suportar ou se manter firmes contra as astutas ciladas do diabo. Dentro desses versículos eu consigo ver uma ordem, eu consigo ver um motivo para essa ordem, e eu consigo ver uma verdade. Repete comigo: uma ordem, o motivo, a verdade. Repete de novo: uma ordem, o motivo, a verdade. O texto diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma ordem, depois de havermos fortalecido no Senhor, uma ordem: vistam-se de toda a armadura de Deus. É uma ordem, irmão. É uma ordem. Não está dizendo que você pode viver por aí sem a armadura de Deus e mesmo assim você vai vencer. Vai não. É uma ordem: vistam-se de toda a armadura de Deus. Em outras palavras, não esteja por aí despreparado. Porque muitos de nós reclamamos de cair, reclamamos de fraquejar, reclamamos de desanimar. Mas nunca nos paramos para imaginar que nós estamos despreparados. Então é uma ordem: vistam-se da armadura de Deus. Qual que é o motivo dessa ordem? Para que possais estar firmes. Para que vocês continuem firmes. Para que vocês não sejam levados de um lado para o outro. Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Para que vocês não desanimem. Então é para que você fique firme. Pega a outra. E qual que é a verdade que dentro desse tema que eu quero compartilhar com os irmãos? A verdade é que sempre haverá cilada do diabo. Sempre.
Repete comigo assim, sempre. Sempre. Repete assim, ó, sempre o diabo vai se levantar. Você já reparou que antigamente você perguntava para o crente assim, aí, como é que está? O crente falava assim, estou vencendo, mas o diabo está se levantando. Hoje você pergunta aí, como é que está? O crente está dizendo. Muitas vezes os crentes não sabem nem que é o diabo que está se levantando. Não sabem nem que aquilo ali foi uma cilada do inimigo para prender você, para parar você, para desanimar você. E essa cilada, eu separei aqui algumas coisas para nós tratarmos aqui rapidamente. Essas ciladas, elas têm alguns objetivos, é lógico, eu não sou maluco, eu não estou aqui dizendo que eu estou revelando para você todas as ciladas do inimigo e como ele trabalha, nada disso. São algumas ações que a gente percebe na nossa caminhada, de como o diabo tem armado ciladas para parar os crentes. A primeira coisa que eu identifico aqui, os tipos de cilada que ele arma: frustração com pessoas. Ele mostra os defeitos dessas pessoas. Muitas vezes você considera alguém como amigo, mas daí a pouco você descobre um defeito terrível daquele amigo. E o primeiro sentimento que vem do seu coração: está vendo? Não vale a pena confiar nas pessoas, e não sei o que, e você quer parar, você quer desistir. E é tudo que o diabo quer. O diabo muitas vezes te mostra o defeito de pessoas para que você se frustre com elas. E por causa disso você desanime com elas. Você pare, você desista. Esse é o plano do diabo. Quem traiu Jesus não foi um fariseu que Jesus sempre chamava de raça de víbora. Quem traiu Jesus foi um discípulo dele. E pior, com um beijo. Se sou eu e você, eu vou morrer por causa desse povo ruim aí, não. Aí me traiu com um beijo ainda. Quando Pedro nega Jesus, na terceira vez que ele nega, a Bíblia diz que Jesus, voltando, olha assim diretamente para Pedro. Jesus estava apanhando nessa hora já. Olha a gravidade disso, irmão, e como o diabo trabalha para nos frustrar com pessoas. Quantas vezes você pensou que alguém poderia te ajudar? Presta bem atenção nisso. Quantas vezes você pensou que alguém poderia te ajudar e a pessoa realmente poderia, mas ela decidiu que não estenderia a mão para você? Quantas vezes você ajudou, você estendeu a mão para alguém para ajudar, e na hora que a oportunidade na hora que a pessoa teve a oportunidade de também te ajudar, ela decidiu que não te ajudaria. E isso vai provocando frustração. Isso vai provocando desânimo. Agora, quer ver outra coisa que nós não paramos para perceber? Porque a gente acha que o diabo faz só coisa ruim, né? Com aparência de ruim. O problema é que o diabo muitas vezes faz coisa ruim com aparência de coisa boa. Uma das ciladas que o diabo mais usa são ofertas, propostas que vão te tirar do caminho. É aquele emprego com salário que você sempre sonhou, mas tem um problema: nunca mais você põe um pé numa igreja. E você cai para dentro sem pensar duas vezes, porque afinal de contas é o salário que eu sempre ganhei. E aí a pessoa acha que ela não vai se desviar, porque ela é tão crente, mas tão crente, que ela continua crente até sem a igreja. Aquela oferta... Não, porque se você casar com fulano é muito rico, vai te dar tudo que você sempre sonhou, mas tem um problema: ele não serve a Cristo, ou ela não serve a Cristo, e a pessoa vai, porque afinal de contas é o homem dos meus sonhos, mas que não serve a Cristo. É a mulher dos meus sonhos, mas ela não tem nada com Deus. E aí? São propostas
São ofertas que aparecem. O diabo fez isso com Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele sempre vai colocar para você na mesa aquilo que vai te tirar do caminho, e cabe a você aceitar ou não. Outra coisa que o diabo sempre faz: relacionamentos que te tiram o foco. Repete comigo: relacionamento que te tiram o foco. Estou dizendo para você repetir, para você guardar mesmo. Porque se tem algo que tem afastado pessoas, não apenas da casa do Senhor, mas principalmente de Jesus, são relacionamentos. E relacionamentos te promovem ou te destroem. Relacionamentos podem fazer muito bem para você, mas podem fazer também muito mal. E você precisa filtrar os seus relacionamentos. Não é todo mundo que você pode chamar de amigo. Não é todo mundo que você pode dar a ele ou ela permissão para fazer parte da sua vida. Porque muitos vão te destruir. Muitos querem apenas os seus segredos. Muitos querem apenas descobrir como é que você chegou até lá, porque ela vai usar as armas contra você para te passar para trás. Relacionamentos que vão te tirar do caminho, relacionamentos que vão te tirar do foco. Relacionamentos que vão te fazer olhar para o mundo. Você saiu de lá do mundo, presta atenção porque a coisa é incrível. Alguém te ganhou para Jesus. Eu tive uma pessoa que me evangelizou. E eu comecei para a igreja começou a me mostrar o quão bom Jesus era. O quão bom Jesus é, o quão bom é andar com Jesus, e aquilo empolgou meu coração, e eu quero esse Cristo, eu quero saber mais sobre Ele, eu quero andar com Ele, eu quero entregar minha vida para Ele. Mas aí, querido, aí a gente acha que eu estou dentro da igreja, eu sou intocável pelo mundo, aí o diabo começa a colocar no meu caminho pessoas. Eu saí do mundo porque eu não quero o mundo não presta. Aí o diabo começa a colocar pessoas no nosso caminho, que começa a nos falar das coisas boas que tem no mundo. Vamos ali para a farra, vamos ali para a balada, só é tranquilo. Não, você é crente, você vai beber, não, fica tranquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha só aqui, ó. Olha só que festa bacana que vai ter. Vai usar droga? Não, só experimenta para você ver. Vai acalmar a sua vida. Só experimenta o comprimidinho aqui, ó. Só experimenta a maconhinha. Só experimenta isso. Só experimenta. Não, vamos lá. Deixa de ser boba, menina. Deixa de ser besta. Olha para você ver. Todo mundo está aproveitando a vida, você não. E o diabo coloca pessoas no nosso caminho para dizer: vem cá, vem para você ver que está dando certo aqui, ó. Não, se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Se você fizer isso, e começa a atrair, e tudo que ele quer é distrair você, tudo que ele quer é tirar seu foco. Tudo que o diabo quer é que você perceba que no mundo tem algumas coisas boas e que você poderia aproveitá-las. Quem disse que o pecado não é gostoso? É como mel ao paladar, ao estômago como fel. Está dizendo o seguinte: a consequência do pecado. E o diabo coloca pessoas no nosso caminho para nos tirar o foco. Você quer ver outra cilada que o diabo arma? Quer ver outra? E essa aqui, eu e você precisamos guardar ela muito bem. O famoso não tem nada a ver. O que mais está
afastando pessoas do reino de Deus, de viver verdadeiramente um propósito eterno, algo relevante nas suas vidas cristãs. O que mais está afastando pessoas é esse: não tem nada a ver. Não tem nada a ver andar com roupa curta, não tem nada a ver andar com a turminha, não tem nada a ver beijar um, beijar outro, beijar outro, beijar outro, não tem nada a ver o homem dar uma espiadinha na mulher dos outros, não tem nada a ver, é só não desejar. Para, irmão, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Fomos chamados para morrer por causa do Evangelho. Se o não tem nada a ver tivesse encontrado com Jesus, Jesus tivesse aceitado, irmão, todo pecado começa com uma pitadinha de sedução. É a pitadinha do não tem nada a ver. É o deixa aproveitar a vida. Não tem nada a ver, e o diabo pinta isso, não tem nada a ver. Minas terrestres que, principalmente antigamente, lá na Segunda Guerra Mundial, é muito usado, de vez em quando você ouviu a notícia aí, de que encontraram uma mina. A mina terrestre era uma bomba que eles enterravam, era só um pinim, não tem nada a ver. O problema é quando pisa. Aquilo que você olha tem aparência de mal, mas você diz, não tem nada a ver, vai lá e pisa. É só uma mina, uma bomba, escondidinha, que quando você pisa, você pisou na melhor das intenções, ou não tem nada a ver. O problema é que tem uma bomba ali que vai te explodir, esse é o pecado. Quando você pisa, não tem nada a ver, mas ele explode, quando explode é a consequência. Oh, querido, eu e você, o diabo trabalha e coloca ciladas no nosso caminho para nos destruir, para nos parar, para nos desanimar, e eu e você não podemos cair na cilada de Satanás. Ele tenta te convencer que só de estar na igreja você está fazendo muito. É o maior erro do crente. Muitos não podem, não conseguem desfrutar do que verdadeiramente o Evangelho tem, porque eles pensam, eles permitiram o diabo semear na cabeça deles, que estar na igreja é o suficiente, já estou fazendo muito. Não, irmão, não, você não está fazendo muito, não, eu não estou fazendo muito, ainda que eu desse a minha vida por causa do Evangelho, ainda que eu desse a minha vida por causa do Evangelho, ainda não seria suficiente para expressar o amor pelo Senhor Jesus, ainda não seria suficiente para retribuí-lo por aquilo que Ele fez na nossa vida. Não, não é suficiente estar na igreja, eu preciso verdadeiramente me relacionar com Ele, eu preciso verdadeiramente me dedicar a Ele, eu preciso saber de fato quem Ele é. Eu amo quando Jesus chega para os discípulos e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os homens tinham informações, uns dizem que o Senhor é Elias, o outro diz que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, e Jesus pergunta para eles, e vocês? Talvez alguns poderiam levantar e dizer, estamos tentando descobrir ainda. Temos desconfianças, mas nós ainda estamos tentando descobrir. Por isso nós estamos aqui andando com o Senhor para ver o que vai dar. Poderiam ter respondido, mas Pedro não. Pedro diz assim, tu és o Cristo. Ele não diz tu és um Cristo, ele diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, meu querido, estar na igreja não é e nunca foi suficiente, é preciso conhecê-lo, é preciso ter a vida dedicada a Ele, é preciso de fato morrer para o mundo e viver para Ele, é preciso que eu e você possamos de fato nos entregar a Ele. A sensação que eu tenho
não é que nós deveríamos passar por uma nova conversão, nem isso existe, mas é que nós deveríamos passar por uma renovação total de vida cristã. Nós deveríamos passar por uma entrega total ao Senhor de novo. A palavra de Deus é sempre muito clara em suas instruções, mas parece que nós temos dificuldade em compreendê-las e aplicá-las em nossa vida. É por isso que vivemos embaraçados nas ciladas do inimigo. É por isso que o diabo vem com as correntes dele e consegue prender. É por isso que o diabo prende tantos. Você começa a andar, daí a pouco você se frustra com uma pessoa, ao invés de continuar andando, você para reclamar com Deus daquelas pessoas. O diabo tem colocado muitas vezes ofertas, propostas diante de você. E muitas vezes você, por querer tanto, faz até parecer que é de Deus e você sabe que não é de Deus. Diz a Bíblia que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Muitas vezes nós sabemos, não é de Deus, mas nós entramos assim mesmo. Porque eu vou ganhar. E quando foi que o diabo ofereceu para alguém perder primeiro? Não, porque se eu for, eu vou ganhar. Quando foi que o diabo ofereceu, chegou para alguém e falou assim, ó, não, larga esse aí que eu vou fazer você perder tudo. Nunca! É sempre com a promessa de ganhar. Irmão, relacionamentos, estou repetindo de novo, relacionamentos que te tiram o foco. Você estava andando bem, Paulo vai dizer assim para os Gálatas, gente, vocês estavam andando tão bem, quem os induziu? Porque quem mais influencia pessoas a abandonarem o caminho do Senhor são outras pessoas. Larga a mão desse negócio de não tem nada a ver, sai fora disso. Até que se prove ao contrário, tudo tem a ver. Estar na igreja não é suficiente. E eu já estou caminhando aqui para o final. O apóstolo Paulo disse e nos ensina que deveríamos nos vestir da armadura de Deus. Depois você continua lendo. Lá tem couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Lá tem as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Porque essa armadura, Paulo está comparando essa armadura baseado naquilo que o soldado romano, que era o império daquela época, o soldado romano vestia. Então Paulo está usando essa comparação. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça. A couraça é como se fosse hoje, consideraríamos o colete à prova de bala. Se fôssemos comparar hoje o que era uma couraça, é o que protegia peitoral e protegia também costas. Era como um colete que eles vestiam, proteger órgãos vitais. Muitas vezes você está perdendo porque você não protege seus órgãos vitais, seu espaço vital. Capacete da salvação, proteger a mente. Espada do Espírito, que a palavra de Deus é usada tanto para atacar quanto para se defender. Quando nós usamos e absorvemos a palavra de Deus, nós podemos usá-la como instrumento da batalha. Tantos homens e mulheres aí ensinam sobre usar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Eu tenho dito isso aos irmãos. Declare a palavra de Deus. Abra sua boca na sua casa, declare a palavra de Deus. E o último aqui para nós encerrarmos. O tema mantenha-se firmes. Agora abre aí comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo, no capítulo 15, nós vamos ver o verso 58. Presta atenção no que Paulo diz.
Se você tiver sem Bíblia, lê aqui comigo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se o quê? Firmes. Mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. É por isso que o diabo quer te impedir de permanecer. É por isso que o diabo quer te parar, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é inútil. No Senhor o nosso trabalho será recompensado. Então o diabo não quer que você chegue aqui, na recompensa. Então ele tem que te parar lá em cima. Ele tem que te impedir de se manter firme. Ele tem que abalar suas estruturas. O maior ataque que sofremos são os ataques emocionais. Porque isso tira nosso foco, nos abala e tal. Você já reparou isso? Quando você está tudo bem no seu dia, daí a pouco alguém te liga e te dá uma notícia ruim. Você se abala. E o diabo quer fazer isso todo dia. Porque quando espiritualmente nós estamos firmes, nós recebemos notícia ruim, o que é que fazemos? Oramos. Colocamos diante de Deus. Quando espiritualmente nós estamos bem e somos demitidos do nosso trabalho, o que é que nós fazemos? Nós oramos, nós colocamos diante de Deus, porque espiritualmente eu estou firme. A notícia ruim não vai me abalar. Agora, quando está tudo já ruim, espiritualmente eu nem oro. Não tem relacionamento com Deus, estou mal, estou numa capengagem espiritual. Aí recebe alguma coisa, não precisa nem ser notícia ruim, alguma coisa sai fora do eixo da nossa vida. Acabou, irmão. Quer morrer, eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero largar a igreja, eu quero isso, eu quero aquilo, porque alguma coisa deu ruim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa manhã. É um alerta, mas também um desafio. Mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Se dedique à obra do Senhor, se dedique a servir, se dedique a se relacionar com Deus. Se dedique, irmão, nas coisas da igreja, se dedique nas coisas referentes ao reino de Deus. Se dedique, faça com que a sua vida tenha uma utilidade diferente do dia a dia. Porque talvez você ache que ser útil é só trabalhar, ganhar dinheiro. Não, ganhar uma alma te faz útil não apenas na terra, mas útil no céu. Você trabalhar vai te fazer útil no seu trabalho, vai te fazer útil na sua casa, que você vai levar sustento, glória a Deus e aleluia. Trabalha mesmo e trabalha com disposição total. Mas quando nós ganhamos uma alma, nós estamos sendo útil nessa terra e também útil no céu. Útil para o reino de Deus. Então você descobre que sua vida está muito além disso aqui. Você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor. Muitas vezes nós trabalhamos anos e anos por uma empresa. Damos ali o nosso sangue. E quando você pensa se você é recompensado, você se frustra. Mas no Senhor não. No Senhor nunca será inútil. Amém?